O presidente Lula há muito se revelou uma pessoa extremamente preconceituosa. E o seu preconceito ultrapassa todos os limites da responsabilidade. Ele que é um mandatário de uma nação importante como o Brasil, um país que tem 207 milhões de habitantes, a 10ª economia, o 7º país mais populoso do mundo, portanto um país importante, ele deveria ter um pouco de compostura, um pouco de responsabilidade, e não sair por aí falando besteiras, como é de costume, como se ele tivesse carta branca para falar e não ser responsabilizado pelos seus atos. Lula só abre a boca para destilar preconceito, ódio, espírito de vingança, de divisão. Olha, eu já vi o Lula falar ser homofóbico. Ser homofóbico quando ele se dirigiu à cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, como cidade polo exportadora de viados. Eu já vi Lula ser preconceituoso, atacar as mulheres, quando ele chamou a ala militante feminina do PT de mulherada do grelo duro. Isso é misoginia. E o mais incrível, quando ele trouxe essa manifestação, quando essa manifestação dele veio a público, não se viu nenhuma militante de esquerda contestar essa fala misógina e desrespeitosa do Lula contra a mulher. Eu já vi Lula falar que os velhos, os idosos, quando se deslocar para a padaria, para a farmácia, devem tirar a bunda do sofá e ir a pé. E esse destaque que eu estou dando na minha fala é repetindo a forma com que ele falou. Eu já vi Lula atacar o agronegócio, chamar o agronegócio de fascista. Eu já vi Lula agradecer a África por ter dado ao Brasil a escravidão. Foram tantas e tantas besteiras ditas que às vezes eu fico me perguntando: Lula é preconceituoso? É um criminoso? Ou um débil mental? Ele fala as asneiras dele sem medir palavras, sem medir as consequências, demonstrando que tem carta branca para fazer. E mesmo porque a gente não vê alguns segmentos organizados da sociedade, o Ministério Público, a velha imprensa, ou a classe política e até mesmo a ala petista contestar essas besteiras que ele fala. A última grande besteira que ele falou, uma manifestação de preconceito criminosa, irresponsável, desclassificada e reprovável, foi o ataque insano que ele fez às pessoas deficientes. Numa live, em uma dessas muitas lives fracassadas sem público que ele faz, quando perguntado, ele disse que não iria usar andador e nem muleta, porque ele é uma pessoa bonita. E que o andador e a muleta ia descaracterizá-lo. Que ele não ia permitir que ninguém o visse nesta condição. Segundo ele, orientação de um assessor, mas certamente esse é o pensamento e o desejo dele. Quando ele fala assim, ele ataca uma comunidade inteira de pessoas deficientes que tem no Brasil.
O Brasil, no seu conjunto de 207 milhões de habitantes, 18 milhões delas têm algum tipo de deficiência. E Lula parece não respeitar. Ele classifica uma pessoa que se desloca numa cadeira de rodas, ou até mesmo de uma muleta, como uma pessoa inadequada. Nas palavras dele, feia. Isso é preconceito terrível e nojento. Aliás, até o próprio PT, que sempre silenciou diante das bizarrices desse inconsequente, desta vez, ao atacar os deficientes, uma ala, ainda que timidamente, dentro do PT, mostrou insatisfação com Lula. Mas não pode gritar muito, porque ele é o dono do PT e é o dono dessa gente. Lula, na condição de presidente, deveria estar pregando a paz, a harmonia, o amor, o respeito às pessoas, independente da cor, sexo, posição sexual, condição social, religião. Ou seja, ele deveria ter um pouco de espírito de pátria, noção de honra e sensibilidade social, para unir os brasileiros como se todos fossem um. E não escolher esse é meu, esse não é, elogiar esse, atacar aquele. O que esse cara precisa entender que se ele é o presidente de todos os brasileiros. Ele pode não ter sido o candidato de todos, mas o presidente, sim. E me parece que não é esse o pensamento dele. Ao invés dele usar o discurso do respeito, da união, ele usa o discurso da divisão, do preconceito, irresponsável e desenfreado, mostrando que ele, além de analfabeto, é desprovido de honra e sensibilidade social. Uma pessoa que não está à altura de carregar consigo o título de presidente da República e liderar essa nossa imensa nação. Lula, com o seu preconceito, sua forma de pensar, agir, é uma ameaça à nossa democracia, é uma ameaça à harmonia entre os brasileiros. E de pensar que no dia de sua posse, entre o grupo de pessoas que subiram a rampa, estava um youtuber, uma pessoa deficiente, que é youtuber, que já veio a público manifestar insatisfação e arrependimento com Lula. Esse senhor é um mal para o Brasil, é uma mancha na nossa história. Os seus 4 anos, os possíveis 4 anos de governo, por certo, deixará marcas e um atraso equivalente a 400 anos. Que Deus nos livre de tipos assim, que Deus abençoe e proteja a nação brasileira.